Boa noite. Nós vamos aguardar uns minutinhos para podermos abordar o tema. Você já foi chamado ou chamada de gordo ou gorda? Eu acho que muitos de nós têm uma historinha para contar, né? Que calor! Tá muito quente hoje. Uma ótima oportunidade para a gente hidratar sempre. Não perder a oportunidade de estar bebendo muita água. Que calor! Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Vigliane Goulart Botelho, uma mulher multipotencial, terapeuta de reprocessamento generativo, e gostaria hoje de discutir esse tema com vocês. Por quê? Porque já aconteceu comigo, né? Eu acredito que talvez tenha acontecido com vocês também. E não aconteceu numa única vez, aconteceu algumas vezes, em diferentes contextos, e por diferentes pessoas. E para cada uma, então a primeira pergunta que eu faço para vocês, quando alguém chama vocês de gordo ou gorda, né? Qual o sentimento que vocês têm? Como que isso chega para vocês? Vocês ficam o quê? Com raiva da pessoa? Vocês ficam raiva de você? Vocês ficam envergonhados? Vocês ficam querendo xingar a pessoa, né? Então cada um de nós vai ter um determinado sentimento, né? Porque não é tudo que chega para nós que tem que nos afetar. O que chega ao mundo inteiro nos manda inúmeras energias, porque como vocês sabem, né, na física quântica, na terapia quântica, no mundo que a gente vive, a gente vibra, troca essas energias. Então a gente também tem filtros, né, para ter essa identificação ou não. Então quando isso chega para vocês, vocês vão ter determinados sentimentos. E isso vai muito da maneira que vem. Vem num tom de brincadeira, vem num tom de repreensão,
vem num tom de dica para você despertar, né? De quem que vem essa mensagem? Ela deve ser levada em consideração? Realmente, essa informação que está chegando da boca de outra pessoa a seu respeito, ela procede? Então, primeiro tem que ter a sua percepção, né? Então, assim, aquilo que aquela pessoa tá falando, primeiro, aquele outro que tá falando para você, essa pessoa tem importância para você? O que ela fala para você, é uma pessoa de relevância na sua vida? É uma pessoa que faz diferença na sua vida? É uma pessoa que quer o seu bem? É uma pessoa que contribui ou convive com você no seu dia a dia e conhece a sua história, o seu contexto, até para saber analisar as causas ou a situação que você está vivendo? Porque nosso corpo é moldável, gente, né? E para você também, como que você está percebendo você com seu corpo? Porque a gente sabe, como eu já vim falando em outras lives, que o nosso propósito aqui, a gente está aqui por um propósito. E que esse corpite aqui, ó, ele é só casca. E que a gente cuida dele, a gente tem que agradecer, porque ele vai ser o veículo para que o nosso espírito possa estar usando e através da relação com o meio, com as nossas atividades e com as outras pessoas, a gente vai executar determinadas coisas. Então, para a alquimia também, a longevidade é muito bem-vinda. Significa o quê? Que você é capaz de se cuidar enquanto espírito, utilizando adequadamente o seu veículo, que é esse corpo. Então, quando a pessoa fala que você é gorda, você tem consciência que você é gorda porque você tem esse biotipo mais cheinho, você tem essa conformidade corporal mais para a oralidade, né, que é mais cheinha, ou você não é gorda, mas você está gorda por inúmeras situações, que a gente vai falar das causas ali, ou você está se olhando com uma imagem distorcida, porque de repente você está magra, as pessoas te veem magra, mas você fala que você está gorda, porque você quer se adaptar num contexto de padrão imposto por uma sociedade que é injusto ou que às vezes não é adequado para a sua realidade de vida, para a atividade que você executa, para a sua condição de existência atual. Então tem que ver esses dois aspectos, né? É o seu sentimento com esse tipo de comunicação que te abordou e de repente falou que você tá gorda, que você é gorda, e como é que você vai perceber isso? Se você vai tirar sarro, se você vai mandar merda, se você vai tomar consciência. Então isso vem muito de como você filtra essa informação. De se essa pessoa realmente tem importância para você. E se você está se fazendo essa autocrítica e se ela procede, né? Porque a gente também não pode ser assim muito grosseiro, muito injusto com a gente, né? Porque nós estamos aqui de passagem. E se esse corpo aqui, ó, ele é moldável, se ele me é útil, e se eu estou grata a Deus porque ele me deu esse corpo aqui que eu preciso cuidar, porque ele está abraçando o Espírito de Deus em mim, se ele está me fazendo executar as atividades que eu preciso para a execução do meu propósito, quando eu vim para esse plano terreno, se ele está me sendo útil para a condição de procriar em relação a vidas, em relação a procriação de ideais, de propósitos, de outros relacionamentos e tantas coisas que diariamente a gente
se depara aí nesse desafio diário que é o milagre da vida, né? Então, assim, se você tomou, vamos imaginar, se a pessoa fala que você tá gordo ou tá gorda, né? Então veja primeiro se você tem que dar importância se for uma crítica destrutiva ou uma coisa para te diminuir ou uma pessoa que não sabe contexto, né? Então, se for o caso assim, manda a pessoa merda, tá? É o que eu faço, né? Agora, se é uma pessoa que gosta de mim e que entende que no contexto que eu tô vivendo, tá? De repente, sim, pela idade, né? Vamos falar das causas, então, que leva a gente a engordar, né? Estresse. Se a gente está muito estressado, tá? A gente acaba tendo, muitas vezes, compulsões. A gente está estressado, então a gente vai descontar em quê? Né? Ou na comida, ou porque não tem uma qualidade de vida direito. Aí você fica comendo bobagens, ou passa muito tempo sem comer. E aí depois come as coisas, às vezes até sem sentir esse sabor, sem preparar esses alimentos direito, sem cuidar da qualidade desse alimento. Então estresse não é uma coisa boa, tá? A idade, ela interfere muito, que assim, em cada idade a gente vai ter um biotipo, né? É esperado, por exemplo, que na infância a criança, por ser jovem, por ser novinha, por ter, né, mais facilidade de desempenhar inúmeras atividades físicas, esperar que ela seja mais ativa, mais agitada, mais curiosa, tá? É esperado que nesse cuidado com a alimentação dela e com as atividades diárias, ela seja mais magrinha se for o biotipo dela. Só que a gente está no momento de pandemia. Nós estamos no momento em que os nossos filhos e muitos conhecidos estão tendo uma vida sedentária, que eles estão presos ao celular, que eles se trancam nos quartos, que eles deixam, porque na minha época a gente brincava na rua, sabe? Era difícil mãe colocar a gente para dentro de casa, a gente queria ficar com os amigos, queria jogar queimada, queria fazer dancinha na garagem, a gente queria ir pro sítio dos outros, andar a cavalo, a gente queria curtir com os amigos, a gente fazia muita atividade física e a gente criava os nossos brinquedos. E hoje em dia o que tá? A gente tem uma parte dessas crianças e adolescentes em que são assim muito privados dessa qualidade de vida. Porque às vezes até pela ausência dos pais, uma sobrecarga de coisas, dá o celular para a criança ali e nem sempre se avalia quais são essas coisas que essas crianças estão tendo acesso, que também é muito perigoso, que a gente também deveria ser mais seletivo em supervisionar esses tipos de acessos de internet que os nossos filhos, que os nossos conhecidos estão fazendo. E não dá essa sobrecarga, né? Não só de internet, mas de televisão. E as relações humanas, elas estão ficando cada vez mais distantes, né? As crianças estão num momento em que a gente precisa realmente estimular esse valor da família, esse ouvir o não, ensinar esses valores de muito obrigado, por favor, esperar a vez, né? Ouvir o não dentro de casa, chamar uma atenção, falar que não pode, dar esse limite, porque depois ali na vida ele não vai ter tudo pronto, né? E talvez se chegar na fase adulta, né, e tiver realmente sedentário, obeso, e tiver uma crítica de uma pessoa assim, talvez ele não tenha tanta habilidade, tanto recurso para filtrar isso ou para buscar alternativas, porque a gente está no Setembro Amarelo, a gente tem que falar então dessa valorização da vida, da prevenção do suicídio. Então a gente está falando aqui de vida, de qualidade de vida, de saber tomar decisão, de saber fazer as nossas escolhas, de saber orientar os nossos filhos e dar o respeito e ter o respeito, né? Outra causa, gente, é casamento, tá?
pegar uma foto da época que tá namorando para a época depois que vai conviver, né, que vai coabitar, normalmente a maioria, tá? Se fizer um dado estatístico aí, você pode pesquisar. Pega uma foto do seu marido atual e pega a foto de vocês dois, não é só dele não, tá? Quando vocês estavam namorando, normalmente vocês estão mais magrinhos. Mas aí depois com o coabitar, tá? Com novas atividades comportamentais do coabitar, da rotina, né? Dos finais de semana, mais caseiros, regado a muita cerveja, muita comida boa, né? Há muita relação com amigo, há muito sedentarismo, porque depois também as pessoas... São poucos casais, tá? Que têm o hábito da prática de atividade juntos, né? Então, assim, é até bom despertar. Um faz, o outro chama, combina aí na rede de apoio, mas assim, fazer as atividades juntos também, levar os filhos, é uma boa alternativa. Outra coisa que eu falo também no meu curso online, né, do meu infoproduto que está na plataforma da Hotmart, é que no caso de rompimentos, separações e divórcio, quando há uma ruptura, tá, dessas famílias, muitas vezes as pessoas ou emagrecem de tristeza ou engordam, tá? Porque assim acaba tendo, principalmente para as crianças, quebra aquela rotina, né, de alimentação, de cuidado, elas ficam sentindo muitas vezes culpadas, então muitas vezes pode desenvolver essa compulsão. Às vezes a baixa autoestima também, né, faz que a pessoa fique assim mais descuidada, mais desmotivada, e aí ela parte também para a compulsão. Eu vou falar mais ali no final dessa live a questão da terapia e o que também a compulsão ela retrata pra gente na terapia, tá? A vida sedentária, né, de todos nós. Então, na pandemia, não só na questão de época de inverno, né, mas na pandemia muitos de nós engordamos. Engordamos porque a gente ficou muito em casa, tá? Então, assim, em vez de nós habituarmos a desenvolvermos estratégias para uma atividade física, para uma alimentação mais adequada, para outras coisas de agitar esse corpo, tá? Acabou que a gente ficou mais assim parado, né? Mas eu vou falar mais ali na frente também, tá? Hoje eu tô cheia de... Me aguardem. E é a questão mesmo dos maus hábitos, gente, né? Então, a gente engorda à toa? Não. A gente engorda por inúmeras razões. Inúmeras razões levam a gente a engordar, né? Então, a gente tem a questão da idade, a questão hormonal, o tipo de vida que a gente leva, essa vida sedentária, se a gente não faz essa atividade física. Então, esse corpo, gente, como eu falei, é um veículo, tá? Se você não cuida do seu corpo, eu falo como enfermeira, eu falo como terapeuta, eu falo como esteticista, eu falo como mãe, eu falo como mulher, né? Se a gente não cuida desse corpo, e esse corpo, gente, não é só essa casca não, tá? Essa cabeça pensante aqui, tá? Esse corpo físico, esse corpo que relaciona com outras coisas, situações e outros corpos. Então a gente tem que estar renovando essa energia, a gente tem que estar movimentando essa energia, a gente tem que estar, como fala na alquimia,
respeitando o amanhecer, o entardecer, o anoitecer. A gente tem que estar também, como fala a Isabelle Moreira, respeitando pra gente que é mulher, a nossa ciclicidade, a questão hormonal, a questão da lua, que para nós interfere muito. Então você tem que saber. A gente sabe que se você consome mais e não elimina, né? Então se você está comendo demais e não está gastando essa energia, gente, ela vai depositar. Então como é que você quer? De repente, eu não estou falando eu estou falando o seguinte, a gente precisa ser saudável. Mesmo que a pergunta do tema hoje seja, você já foi chamado de gordo ou de gorda? O que eu quero deixar de mensagem hoje é que o ser gorda e o ser gordo não importa se você é uma pessoa saudável. Eu quero falar aqui hoje de sermos pessoas saudáveis. Porque eu quero que a gente analise dentro do biotipo nosso. Porque, por exemplo, eu sempre fui grandona, tá? Eu, quando cheguei aqui em Lavras, eu estranhei demais, porque eu sempre fui curvilínea. Eu sempre fui grande, eu sempre fui bunduda, cintura fina, mas bundão, né? E aí, quando eu cheguei aqui, as mulheres eram todas magrinhas, todas muito cabeludas, todas muito casadas muito cedo. E eu falei, meu Deus do céu, eu sou grandona, eu era casada, mas assim, em Alfenas a gente primeiro estuda muito, depois você casa se quiser casar, depois você tem filho se quiser ter filho, porque essa sequência de ter alguém e ter alguma coisa não é prioridade para nós, né? E aí quando eu cheguei aqui em Lavras, eu vi um perfil, eu estou falando baseado nos meus colegas de trabalho, que eu era enfermeira, gerenciava um setor de um determinado hospital, e muitas vezes eu fazia na escala e eu falava assim, gente do céu, mas a pessoa falava assim, meu filho, não sei, eu falei, mas gente, você é tão novinha, meu filho já tem 10 anos, eu até assustava. Mas o que eu tô falando isso, tá? É porque assim, se você tem, gente, o seu biotipo, que é assim, maior, ou se você tem um contexto, tá? Que no meu caso, eu sempre fui grandona, mas eu não era italiana, assim, desses braços gordos desse jeito, dessa papada aqui que ainda tá me dando dificuldade de tirar, né? Mas em 2013, quer dizer, quase 10 anos atrás, eu sofri uma perseguição política ferrenha. Já sofri várias, tá? Mas nessa me derrubou e me adoeceu e consequência disso eu tive uma depressão e eu fiquei quase um ano entupida de remédios, né? Era um remédio para ficar acordada, era um remédio para dormir, era um remédio sei lá para quê, e até que eu me dei alta, porque eu tenho um gênio muito forte, fiz o tratamento durante 6 meses, depois falei, não gente, agora chega. Sabe, porque assim, eu sou muito proativa e ficar descaracterizada, porque o remédio remedia, né? É lógico que a gente precisa dar uma pausa, porque tem hora que a dor é demais, o sofrimento é demais. E a gente que é muito sincero, muito verdadeiro, a gente que é muito de fazer o bem, a gente vê essas coisas no mundo, a gente não conforma, sabe? E a dor é tamanha, sabe, que eu tive essa depressão e decorrente desses medicamentos, eu engordei 18 quilos. Então eu virei uma baleia, tá? E foi muito engraçado, porque eu falei esse negócio de falar se você é gordo ou não, né? Porque aconteceu de nessa época, quando eu já tava melhorzinha, porque antes eu não conseguia nem sair de casa por causa da depressão, eu fui um dia no supermercado e uma amiga psicóloga, inclusive, me encontrou, e eu sempre sou muito expressiva, muito de abraçar, de beijar, e ela encontrou comigo e foi fazendo aquela festa e veio direto na minha barriga. Ela falou, Figliane, que maravilha!
eu não sabia que você estava grávida. Eu falei, eu vou parir lanche, porque não é filho não. A colega, amiga, tá? Não é nem colega, ela ficou que ela não sabia onde ela punha a cara, de tanta vergonha, tá? Mas aí, gente, são situações muito assim, algumas engraçadas, algumas muito desconfortáveis, né? Por causa desses julgamentos de pessoas que não sabem o contexto. Então, eu acho assim que ninguém precisa estar falando, né? Ou só se quer realmente dar uma dica para ajudar nesse processo da pessoa reencontrar a raiz do problema, porque essas causas geram, né? A gente realmente se moldar. Na verdade, o corpo ele reage ao meio. E ao meio externo e ao meio interno também, tá? Então, quando essas pessoas falam dessa maneira, você também tem que aproveitar e fazer um feedback se a pessoa tem importância, se aquilo realmente está acontecendo. E buscar a causa, e buscar mecanismos para você reverter a situação de uma forma sem ser mais sofrida, porque às vezes a gordura ou aquele momento de se esconder, tá? Porque às vezes a pessoa engorda, que a tristeza é tamanha, ou a dor é tamanha, que ela quer engordar para desaparecer, né? Então assim, não é nem para ela ser vista, na verdade ela quer sumir no interior dela. E ela cria aquele tamanho, para poder até não sair, para ficar fechada. Mas a gente tem que buscar ser saudável, tá? Então assim, eu também ainda estou nessa luta, tá? Porque eu tenho uma compulsão alimentar. Antes, com a perseguição política, por ser muito agitada, eu até tenho uma qualidade de alimentação boa, mas assim, como eu sou muito gulosa, tá? Eu não consigo comer um pedacinho só e me dar por satisfeita. Eu quero comer um pedacinho, aí eu quero comer outro pedacinho, eu quero comer outro pedacinho para elogiar quem fez, tá? E por aí vai, né? Só que o que a gente precisa ter consciência? O tanto que essas calorias ingeridas, elas estão te prejudicando, porque a gente tem que ter essa alimentação, gente, para te dar energia. A gente come para termos a energia necessária para a gente viver, né? Então a gente não precisa comer de tudo, comer sem medida, comer as mesmas coisas. Quem lida com nutricionistas aí, eu graças a Deus eu tive excelentes colegas de trabalho. Então na nossa formação como enfermeira e convivendo nesses quase 30 anos de profissão, a gente sabe muito bem, né, como alimentar, o que alimentar. E tanto é que assim, nos momentos que eu precisei me recorrer às nutricionistas, minhas amigas, elas me falaram exatamente isso. Falaram, Vigliano, mas você sabe o que você tem que comer. Então o motivo não é o que você está comendo, é por que você está tendo essa compulsão. Vai lá na raiz. E a fala hoje é exatamente essa. Se você acha que, apesar do seu biotipo, se você está feliz, ótimo. Se você está produzindo, ótimo. Se você está desenvolvendo bem a sua vida, interagindo com as pessoas, porque a gente veio aqui nesse mundo para ser feliz, ótimo. Mas se você quer buscar, tá, a razão das pessoas estarem te chamando de gorda, ou a razão de você estar insatisfeito com o seu corpo, ou você está olhando no seu espelho e está assim insatisfeita com o que você está vendo, que pode ser também uma distorção da imagem, que também esse é um outro problema psicológico também. Tá? Então você tem que buscar a causa. A causa
Porque a decisão do rompimento para essa cura que eu falo, gente, é da minha doença, por exemplo, tá? Que é a compulsão alimentar. Eu sei o que eu tenho que fazer. E eu até venho mudando nesses últimos meses, assim. Eu tenho prestado mais atenção, né, na minha hidratação, que eu sempre, desde que eu tive problema renal e fiz cirurgia, então, da hidratação eu não descuido. Com a questão da alquimia também, que eu tenho formação agora em alquimia, fala-se muito também do ânimo da planta, né, da alma da planta, então a gente tem que preferir comermos alimentos mais naturais, menos industrializados, preferencialmente colhendo ali na hora, né? Então, se puder optar por alimentos orgânicos, tirar refrigerante, optar por frutas, verduras, tirar muito essa questão de farinha, muita manteiga, sabe? Margarina. Na verdade é o seguinte, até eu gosto muito do Stefano Gradi, que é o meu mestre, que ele fala exatamente isso. Que a vida, por ser dual, tudo tem a luz e tem a sombra. E a sombra também é importante. Então ele fala que tem um dia da semana dele que ele tira, ele come bobagem. Então ninguém quer também que a gente esteja no extremo. Quem sabe da sua vida é você. Quem sabe o que te faz feliz é você. Quem sabe da sua dor e o que está causando a sua dor é você. Você é o único responsável para escolher e tomar a decisão da sua vida. A sua felicidade não está no outro. Só quando você decidir como você quer levar a sua vida, como você quer conduzir o seu corpo, que é o seu presente nesse plano terreno, para interagir, para produzir, para ser feliz, aproveite para se cuidar, né? E cuidar para você, não é para o outro, não. Então, as consequências, tá? De uma pessoa que está sobrepeso, que está obesa, que não está satisfeita com o corpo, que não está satisfeita de uma forma que não é saudável, tá? Porque nem todo gordo é doente e nem todo magro é saudável. Quando você olha para uma pessoa magra, não quer dizer que ela tem saúde, não. E quando você também olha para uma pessoa gorda, não quer dizer também que ela está doente. Então a gente também precisa gente, parar com essa história de julgamento e cuidar da sua vida, e se não puder ajudar, não atrapalhar. E se alguém está atrapalhando, você manda cair fora. Manda a merda. Se não pode ajudar, não vem atrapalhar. Agora, se é uma decisão de cuidar da alimentação, gente, e de fazer uma dieta, não adianta, porque todo mundo da família acaba fazendo junta. Então é melhor você fazer a proposta para a família, sabe? Do que a gente tem que a gente pode melhorar aqui na nossa casa. A gente pode melhorar o quê? A ingesta hídrica, a ingesta de água. A gente pode substituir o refrigerante por um suco natural. A gente pode comer mais frutas, né? Ao invés de balas, de salgadinhos. A gente pode pegar legumes e fazer coisas cruas para a gente roer, mastigar. A gente pode comer grãos aí que... gente, eu sei o seguinte, que eu tenho muita admiração pelas nutricionistas, tá? Que em vez de darem aquela tabelinha pronta pra gente, para fazer a inter-relação, conheça a história de vida da família de vocês. As coisas só dão certo, gente, quando a gente pensa na exclusividade. Quando a gente pega aquele todo, tá? Porque o todo é um esqueleto. Agora, cada um é único. Então a gente tem que adaptar
de uma forma que seja constante e praticável para a gente ter sucesso. Então, as consequências de não estar saudável são doenças, né? E à medida que o tempo vai passando, que a idade vai passando, vão sendo doenças crônicas, hipertensão, diabetes, problema de tireoide, problema de circulação, né? Porque nós temos órgãos vitais. E quando há esse acúmulo, sabe, de gordura, gente, atrapalha tudo. E aí, infelizmente, coisas que nós poderíamos usar como uma medicina natural, infelizmente, nesse meio nosso, ainda está muito do quê? Da praticidade, de entupir de remédio, da coisa errada, da automedicação, da cabecinha que tem a preocupação de olhar esses modelos de Instagram, né? Ou que passam aí e achar que a gente tem que ter aquele molde da pessoa que não somos nós. Você acha que aquela vida daquela pessoa que está no Instagram, ou daquela modelo, que a função dela é aquela ali muito bem feita e muito linda, ela vive a realidade que você vive? Ela acorda cedo, ela deixa as coisas organizadas, ela deixa o filho com alguém que chega, ou com a mãe, ou pagando alguém, e vai para o trabalho, chega no trabalho 7 horas, e fica o dia inteiro cuidando de todo mundo, né? E às vezes vai comer o quê? 1 hora, 2 horas, se dá para comer, engolir o que tem. Então assim, gente, não tem condição da gente comparar a vida nossa com de ninguém. Mas se você não cuidar da sua vida, do seu corpício, da sua mente e do seu espírito, não vai, tá? E as coisas estão, essa energia, gente, ela tá conjunta. Você não tem só corpo. Também, o espírito também não tá solto aí não, gente. Ele tá aqui, usando esse veículo. A mente atrai, tá? E quando eu falo da terapia de reprocessamento generativo, que é a que eu trabalho, que é do professor Jair Soares, a gente trabalha também com o inconsciente. O inconsciente, ele é atemporal, aqui da base reptiliana, né? Então ele vê tudo como sendo acontecido nesse momento verdadeiro. Então, se lá atrás a pessoa foi chamada de gordinho, sem gordinho, bullying, tá? Ela vai passar, pode ser que a criança cresça, mas aquele trauma ficou nela. E ela vai se olhar e vai ter essa distorção da imagem. E vai ter as consequências todas. Ou ela vai desistir de realizar alguma coisa porque esse trauma ficou congelado. E tudo vai comprometer o desenvolvimento dela a partir daí. Então também essa gordura, tá, que não é saudável, tá, pode dificultar interações sociais. Isso no trabalho, isso em alguma relação amorosa, isso na convivência familiar. Gente, eu não estou aqui, como eu falei desde o início, nós não estamos aqui para julgar pessoas gordas, tá? Nós estamos aqui para falarmos de pessoas saudáveis. Saudáveis. E aí, o gordo, saudável, feliz, parabéns. O magro, saudável, feliz, parabéns. Agora, se você está insatisfeito na sua autoavaliação em relação ao seu corpo, à sua percepção do seu corpo, você tem que entender que esse é um processo e que esse corpo aqui é moldável. E a decisão é sua de mudar, fazer coisas para adequar dentro do que você julgar ser bom para você, feliz para você, e não preocupar com a opinião dos outros. Então, se o namorado falou que você tá gorda, vai a merda. Ou tira sarro, eu tô gorda, você também tá gorda. Vamos medir as barriguinhas? Se o marido falou que tá gorda, né? Então assim, dá uma olhada pra ele também. Mas tá gorda, mas a relação tá boa.
bom também, sabe? Então, assim, eu desejo que a gente realmente use esse filtro para o que tem importância. Quem que é a pessoa que tem importância? É você que tem que se dar essa importância. Limitação da sua liberdade, tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes uma pessoa mais pesada, às vezes ela quer fazer um passeio num lugar bonito, de natureza, que tem muita cachoeira. Eu adoro, tá? Eu adoro esse contato com a natureza. E de repente, por ela ser uma pessoa obesa, ela não vai ter energia pique, porque ela está doente. Então, assim, eu tenho muito, por eu ter essa compulsão alimentar, que eu como, tá? Eu quando fico, tem gente que fica triste, que assim, fica sem comer. Eu nunca perdi o apetite. Pelo contrário, meu apetite aumenta, aumenta, aumenta. E eu sou um limpa-trilho. Mas assim, eu sempre fui assim. Não é só quando eu tô triste. Eu sempre comi bem, sabe? Eu tenho prazer com a comida. Então, assim, algumas vezes é por compulsão e muitas vezes é porque eu sou boa de garfo, sabe? Eu não tenho essa história de contar a caloria, de ficar fazendo bonitinho para os outros, sabe? Pra mim isso foi o maior conflito, porque assim, eu sempre comi bem desde pequenininha. E minha filha não come nada. Então, eu via a sobrinha assim, rapar prato e comer, sujar a boquinha. E eu olhava a Thaís, gente, a Thaís, pra eu fazer a Thaís comer. E eu enfermeira, e eu assim, fazia aqueles, peneirava, e tirava tudo, e punha músculo, e punha até prego dentro do feijão, e fazia tudo que determinava fazer, né? E minha filha nada, mas a minha filha é assim até hoje, sabe? A Thaís, o biotipo dela não é de comer. Então é por isso que a gente tem que respeitar as pessoas, que você descubra dentro do seu biotipo, dentro da vida que você tem ou da vida que você quer ter, qual que é a alimentação necessária. E eu falo do alimento em si, tá? Do alimento físico, do que a gente come, mas do alimento também dessas energias. O que você tem pensado? O que você tem emitido? Que tipo de alimento que você tem dessas relações que você está convivendo aí? Porque as pessoas que a gente relaciona também são corresponsáveis, não são responsáveis pela nossa felicidade, tá? Mas se não souber filtrar, se a gente tiver num ambiente tóxico, a gente pode deixar se contaminar. Se não tiver um propósito, uma decisão ali, uma firmeza, um foco, uma intenção na vida que você quer ter. Então é importante a gente pensar também nisso. E para isso a gente precisa mudar de hábitos, né? Então pensar mesmo. Eu vou perguntar para vocês agora, tá? Vocês se acham pessoas saudáveis? E saudável, gente, não é só ausência de doença, não, tá? Ah, não tem nenhum... Não, você é saudável? Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa com raciocínio lógico, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que toma decisões com facilidade, você é uma pessoa que tem bons relacionamentos, você é uma pessoa que celebra as suas conquistas, você é uma pessoa benquista. Você abrindo a sua geladeira agora, tá? Se você for lá hoje, no seu armário, hoje depois da live faz o seguinte, dá uma conferidinha lá, no seu armário. Olha lá, que tipo de alimento que você tem. Você tem um alimento que é essencial. Essencial, gente, carboidrato, proteína, legumes, verduras, vitaminas, que é o que a gente precisa ter, não é só uma coisa, sabe? A gente precisa ter um prato colorido, saudável, fresco. Ou você é uma pessoa que sempre alimenta das mesmas coisas, né, em excesso, de uma forma descontrolada. Tem coisas vencidas aí na sua geladeira? Dá uma olhada.
Como é que estão suas verduras, suas frutas? Tem alguma coisa passada? Dá uma olhadinha aí na sua lataria, que nem deveria ter tanto assim, mas dá uma olhadinha na validade. Você tem preparado o seu alimento com prazer, porque preparar o alimento também é um ato de amor. Você tem feito as suas refeições num ambiente agradável. Eu, por exemplo, eu detesto comer sozinha, tá? Porque eu sou muito falante, então assim, eu aproveito desde a nossa infância lá em casa. Era um momento assim que a gente reunia. A hora do almoço, era que todo mundo estava junto. E a mamãe e o papai tinham o hábito ainda de rezar e agradecer aquele alimento. Então assim, eu particularmente, eu não gosto. É raras as vezes que eu como sozinha. Eu não gosto, eu faço questão de estarmos eu e minha filha, né? Naquele momento, ou de estar com os amigos, ou de estar com o namorado. Então assim, a gente está ali reunido, preparando junto as coisas, curtindo aquele momento ali. Então você está tendo esse prazer de se cuidar, de tomar o alimento, sabe? Sentindo o sabor, o gosto das coisas. Porque isso faz uma diferença enorme. A como você come, quanto você mastiga, quanto você saboreia aquele alimento, o quanto que você consegue distinguir no seu paladar o gosto das coisas. Já percebeu que no dia a dia a gente tem... Eu não, já melhorei muito. Mas a gente tem engolido as coisas. Você come, você nem vê. Você nem vê. E a gente que... Eu até uns muitos anos atrás, quando trabalhava no hospital, era assim. Engolia a coisa. Ia no banheiro quando não dava mais. Então a gente... Sabe, gente, você tem que respeitar esse seu corpo aí. Você tem que saber o seu limite. Você tem que saber que a mente manda muito, mas também a gente precisa desse alimento de qualidade para estar mantendo esse veículo aqui que é o nosso corpo, tá? Então mudar esses hábitos aí, pensar muito na ingestão de água, beber muita água, né? Porque a gente precisa estar hidratado, a maior parte do nosso corpo é feito de água, então assim... senão não lubrifica, então a gente precisa, até para poder ter esse viço da pele, para funcionar o rim direito, né? Então tomar muita água, tá? Fazer uma atividade física e aí você escolhe o que te dá prazer, né? Você gosta, por exemplo, eu gosto de musculação, tá? Eu sou muito agitada, então se eu for ficar pulando para um lado para o outro, e grandona demais, eu esbarro nos outros. Mas você gosta o quê? De jogar bola? Você gosta de fazer pilates? Você gosta de dança? Adoro dançar também, sabe? Então assim, dançar um forró, dançar um samba, né? Eu gosto desse movimento, de estar com gente, tá? Então, gente, o que eu posso dizer também para vocês é que muitas vezes, quando a pessoa não está saudável, tá? É decorrente dessas inúmeras causas. Mas se for por causa emocional, tá? Eu trabalho com a terapia de reprocessamento generativo e a gente vai trabalhar com a compulsão, com os traumas emocionais. Com traumas emocionais. Então, por exemplo, às vezes a pessoa foi privada da alimentação lá no passado dela. Ou ela foi chamada a atenção pela forma que ela comia. Ou ela, de repente, foi muito pobre e aconteceu agora de ter uma vida melhor e voltar ao passado. Então, olha, gente, eu posso dizer o seguinte, nesses 3 meses que eu estou trabalhando e atendendo terapia, o professor fala, né, que a pessoa se autocura. A gente só aplica a ferramenta com a metodologia, com segurança. Cada um é único, é muito bonito ver a transformação de cada um. Mas a pessoa se reprocessar, tá? E fazer as novas conexões e se libertar desse trauma, não tem o que falar. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje,
na alquimia, tá? Na alquimia, vamos falar da gorda da lua cheia. Nós estamos com a lua cheia em peixes. A lua cheia, ela é uma lua muito significativa, porque é a lua que a gente está mais propícia a parir, a procriar, a produzir, tá? Então são os nossos partos. E em peixes ainda, peixe está relacionado à nossa fé, à nossa crença. Então vamos aproveitar essa lua cheia, né? Para nos parirmos através da nossa fé, da nossa crença, numa condição de pessoas mais saudáveis, pessoas melhores, com maior aceitação da gente. Então ninguém vai te dar, por mais que as pessoas te julguem que não deveriam julgar, ou te apontem o dedo sem saber a situação que você está vivendo, que só você, cabe a você esse julgamento consensuoso, ainda assim, com limite de perdão, né? Porque não é toda hora que a gente está bem, então assim, a gente precisa ter mais amor com a gente. Precisa ter mais amor. Olha, gente, semana passada eu fiz 50 anos. 50 anos. Sabe? O que esse corpite aqui, ó, já trabalhou. O que esse corpite aqui já ajudou de gente. Tantas coisas que eu já superei na minha vida. Cada ruguinha dessa aqui, ó, sabe? Tem cada marca, interna e externa, tem a sua história. Você acha que eu não valorizo isso? Você acha que quando eu olho esse cabelo branco que eu já vou pintar amanhã, sabe? Você acha que eu fico esperando pintar para vir pra live? Não, gente, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui, ó, com meu copinho d'água. Tô aqui, graças a Deus, sendo mais seletiva com os meus relacionamentos. Tô aqui mais consciente do tipo de vida que eu quero para mim, da minha alimentação, da alimentação do meu corpo, da minha mente, da minha alma. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, se vocês algum dia foram chamados de gordo ou de gorda, isso é um detalhe, tá? Então, ao final dessa live, que eu quero falar para vocês exatamente isso. Ser gorda ou estar gorda, ser gordo ou estar gordo, é só um detalhe. Só um detalhe. Sabe por quê? Porque a decisão da condução desse seu veículo aqui, que é o seu corpo, quem está na direção disso é você. Você pode moldar esse seu corpo. Você pode escolher o tipo de energia que você precisa para ser saudável, para ser proativo, para ser feliz. Ou você pode tomar consciência que você está nesse momento doente por um sobrepeso e pela doença isso está te fazendo mal, está te dificultando, está te incomodando, e sozinho ou com a ajuda de pessoas, amigas, verdadeiros que te amam e profissionais, fazer uma estratégia que seja efetiva para a sua realidade, que seja aplicável para você. Porque não tem dieta pronta que serve para um que serve para o outro, não, gente. Quando fala de ter o cérebro magro, quando eles dizem é exatamente isso. Não adianta ter o corpo magro se você tem um cérebro gordo. Sabe? Você tem que saber relacionar as coisas. Você tem que comer por prazer. Você tem que comer aquilo que te dá saciedade, aquilo que te traz coisas boas. Você tem que ver o momento de alimentação como um momento de convivência, de celebração, né?
Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é isso, que esse corpo é moldável, que se te chamaram de gordo, isso é detalhe, porque assim, a decisão dessa gordura, se você é gordo, mas é saudável, tá tudo bem. Se você é gordo e está doente, é bom você pensar, né, que assim, estar doente não é uma coisa boa. E que a única pessoa responsável pela sua vida, pela sua felicidade é você. O resto, se não faz diferença na sua vida, manda merda, tá? Então assim, vamos saber escolher. Escolher esse alimento do corpo, do espírito, da alma. E principalmente, gente, não alimentar só esse corpo, né? Mas alimentar a nossa fé. Porque se a gente está falando da lua, então, lua cheia em peixes, né? Da fé, da crença, da oração. Porque se você está com o espírito em paz, se você está abastecido da sua fé, você está indo no caminho certo, você está tendo mais chance de ser próspero e abundante, você está convivendo com pessoas que vibram a mesma coisa que você. E quanto mais você oferece para o mundo e para o universo, mais você tem. Então, que nunca te falte o pão na sua mesa, mas o pão para o corpo e para o espírito. E se chamou de gorda, gente, sabe? Que bom, né? Pode responder, sou gorda saudável. Ou simplesmente não responder nada, porque às vezes a pessoa também nem merece a resposta. Ou se você se olhou no espelho, sabe? E tá uma gordinha gostosa, vai se curtir. Vai se curtir. Sabe por quê? O amor, gente, o amor verdadeiro, ele não baseia nesse veículo aqui não, ó, só nisso aqui não, tá? O amor é muito mais do que o físico. E quem ama não humilha, quem ama cuida, quem ama está junto com você, quem ama é seu parceiro em qualquer situação. Quem ama caminha do seu lado. Quem ama pode estar na frente e te ajuda a chegar junto. Ou se você ama, você desbrava e traz a pessoa com você, porque você quer estar junto com essas pessoas. Então, uma boa noite, fiquem com Deus, tá? Eu tô aqui gordinha, sobrepeso, saudável e vou continuar, sabe, indo na raiz da minha compulsão alimentar. Mas assim, eu não tenho nada nesse momento que me prejudique, então eu tô só atenta, né, para adaptar a minha realidade em relação à minha dieta para o meu propósito, a vida que eu tô tendo. Então eu sugiro a vocês que assim, se tiverem bem, fiquem bem, se tiverem mais ou menos, dão depois de uma live uma fiscalizada aí na geladeira, uma fiscalizada no armário, uma fiscalizada nos seus relacionamentos, tá? Uma fiscalizada nas suas finanças, porque normalmente a pessoa às vezes compra, é importante falar isso também, compra coisas que não precisa e depois fica apavorado, ou pela compulsão mesmo, às vezes compra só bobagens, né? E não tem um cuidado de fazer coisas melhores em família. Porque também, por mais que seja essa vida estúpida, corrida, a gente tem que despertar para sair da caixinha, tá? Que a gente possa plantar essa semente nos nossos filhos, para não esperarem nada muito pronto, para reconhecer as pessoas que nos ajudam a colocar o pão nosso de cada dia, para reconhecer essas pessoas, para mostrar de onde que vêm as coisas, para termos gratidão. Um beijo, fiquem com Deus, até mais!